Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem pensador, é a estrela. E hoje eu queria, um pouquinho triste, dizer para vocês que é o último programa que eu vou fazer agora, porque eu só posso aparecer até dia 29 de junho, porque eu sou pré-candidata a vereadora agora nessas eleições de 2016, e agora é o último programa que eu estou gravando, que vai ao ar dia 25, reprise dia 27, e aí agora só depois das eleições. Então, por isso, quero dar uma satisfação aqui, o programa não vai ser interrompido, ele vai continuar, mas só que com as pessoas que sempre têm colaborado comigo, com o Leandro Sampaio, com a Maria Ângela Veiga, com a Cris Dantas, que vão aqui tocar o programa na minha ausência, mas o programa vai continuar igual, com a mesma qualidade, com a mesma atenção para todos os telespectadores do programa Jovens Pensadores, que já está no seu 4º ano, graças ao seu prestígio, graças à sua atenção. E hoje nós continuamos aqui com o meu querido professor Carlos Nepomuceno, o Nepo, que hoje vai falar para a gente sobre a política 3.0. Então, boa tarde, professor. Boa tarde. A pergunta é a mesma que a gente fez a semana passada no programa sobre educação. E aí, acho que até é irônico fazer a pergunta. A política está em crise? Eu acho que todo mundo percebe isso, né? Os meus alunos, as pessoas todas que a gente conversa, né? O pessoal fala, está em crise, e todo mundo muito desanimado, muito pessimista, etc. Então, o que eu queria trazer é assim, uma espécie de mensagem, um prognóstico positivo, um otimismo racional. Aí o pessoal fala, você é otimista porque você é uma pessoa otimista? Não. O meu prognóstico é baseado nos estudos que eu fiz no passado, principalmente com a chegada da prensa em 1450, que significa o seguinte, toda vez que nós temos uma descentralização de mídia, que é o caso agora, em que você tem uma sociedade que está fortemente intermediada e ela passa para uma reintermediação, ou seja, você tem canais novos de comunicação que surgem, você passa, a partir daí, a ter uma descentralização das ideias, e essa descentralização das ideias leva a sociedade para um upgrade em todas as áreas, inclusive na política. Então, nós temos uma crise, na minha opinião, essa crise é provocada pelos seguintes fatores. Número 1, nós aumentamos a população, mesma situação que a gente conversou na semana passada sobre educação. Você aumenta de 1 para 7 bilhões de pessoas nos últimos 200 anos, você aumenta o país de 30 milhões para 200 milhões, é óbvio que a maneira que você tem as representações políticas vai sofrer um abalo, porque é muito menos gente para representar muito mais gente, né? É uma coisa matemática, porque a pessoa chega e fala assim, olha, você tem aqui o número X de pessoas para tomar decisão, e você aumenta muito as pessoas, então você tem diversidade, milhares de problemas que precisam ser resolvidos de maneira diferente, que você não consegue resolver. Então, a nova possibilidade dos canais, e aí agregando com novas possibilidades de soluções administrativas, permite que você comece a ter descentralização. Então, o século passado foi um século de centralização, em que você teve comunismo, nazismo, o próprio capitalismo se concentrou, a república perdeu o prestígio, os políticos viraram praticamente nobres. Então, né? Você está dizendo que tanto o comunismo, né, o socialismo, de uma certa forma, como o nazismo, o fascismo, que são movimentos de esquerda e de direita, ambos têm esse viés centralizador. Isso. Quer dizer, eles não empoderam as pontas e eles retêm o poder, né? E isso quanto mais gente, mais difícil de satisfazer, porque se você não consegue satisfazer 30 milhões de pessoas, que devem ter 30 milhões de ideias, quanto mais 200 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, ou 7 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, não importa, então, se é um centralismo de esquerda ou de direita. Esses dois conceitos, para mim, já eram, né? Esquerda e direita. Por quê? Porque, se você analisar no passado, o que você tem, basicamente, são dois polos diferentes. Você tem centralismo e descentralismo. O século passado foi um século de centralismo. Muita gente fala assim, então, porque então as pessoas eram mais, as pessoas... Não. O que acontece? A nossa espécie, sapiens, no momento que você aumenta a demografia, se você não tiver ferramentas para
descentralizar, você vai centralizar. Por que você vai centralizar? Porque você precisa comer. Você precisa produzir. Então, naturalmente, as organizações que precisam produzir, elas vão tender a reduzir a diversidade das pessoas. Se você não tem tecnologia para atender a diversidade de necessidades e de ideias, então a sua tecnologia é mais primitiva, você tende a a hegemonia do pensamento. Você vai ter que baixar a diversidade das pessoas. Pessoal, você pode comprar qualquer carro, desde que seja preto, qualquer sapato, desde que seja marrom, né? Então, isso foi o Henry Ford que falou? O Henry Ford. Então você vai massificar. Porque ele só podia fabricar carro preto. Então você vai massificar. Né? Isso é uma característica, é um fenômeno, digamos assim, sistêmico. Quando você tem novas tecnologias, e é isso que eu acho que a gente tem um momento, a gente pode pensar de maneira otimista. Por quê? Porque quando no momento que você tem a descentralização de mídia, as pessoas, né, elas começam a não aceitar mais o que aceitavam antes. Por quê? Elas passam a se interagir mais entre elas, elas passam a ter mais informação, elas passam a trocar mais, elas passam a se articular sem as antigas organizações políticas. Eu acho que esses movimentos do Brasil mostram isso, que a gente viveu agora, nesses últimos anos, 2013, 2014, 2015, 2016, que foram movimentos descentralizados. Quer dizer que as pessoas que diziam que isso não ia ser levado a nada porque não havia líderes, que a gente escutou muito, inclusive dos políticos tradicionais, mas isso não vai levar a nada porque a gente não vê líderes. Então isso aí é uma leitura completamente equivocada. Eu acho que a gente está construindo um novo modelo de fazer política, né, que está fortemente baseado nas mídias sociais, e que a gente vai começar a ter um movimento forte de mudança. Quando as pessoas podem pensar assim, as mudanças já aconteceram? Não, as mudanças estão apenas acontecendo, iniciando. Tudo que aconteceu no Brasil agora em 2016, todo esse movimento esse movimento todo que aconteceu de questionamento dos políticos, de anticorrupção, refundação da República, etc. É o início de um processo forte de mudança que não vai parar. Ele apenas está começando. Né? E esse movimento vai, daqui para frente, significar mudanças profundas na sociedade, inclusive na política, de refazer a República, em que a República vai se tornar uma República fortemente digital, usando essas mídias novas, para que a gente possa ter uma possibilidade de decidir de forma diferente. Eu senti um pouco assim, eu percebia, principalmente em junho de 2013, que as pessoas, cada um, fazia um cartaz, a gente viu muito isso, né? E punha a sua reivindicação e ia para a rua. Eu tenho um amigo que há muito tempo que ele luta contra as urnas eletrônicas que tem no Brasil, então ele fez isso, ele fez um cartaz de cartolina e pelo voto seguro, pelo voto impresso, e foi ele e o filho dele para a rua com o cartaz, tirou foto do cartaz. Então, assim, mais ou menos assim, cada um líder em si mesmo, cada um uma equipe em si mesmo, é mais ou menos por aí. Seria o empoderamento do cidadão. Eu acho que nós vamos viver um empoderamento cidadão. E aí esse empoderamento cidadão, você vai dizer, não vamos ser nesse empoderamento do cidadão, então é uma proposta política que você tem e que então você acha legal, mas tem gente que não acha legal. Eu não acho que é isso. Eu acho que é o seguinte, quando a espécie cresce em tamanho, não é opcional, é obrigatório ela descentralizar o poder. Para a sobrevivência. Para a sobrevivência. Por quê? Seria uma adaptação. Ela tem que fazer uma adaptação, porque o centro se torna incapaz. Foi mais ou menos o que a gente conversou. Que é a crise de representação que hoje todo mundo fala muito nas mídias, né? Fulano não me representa, cicrano não me representa, esse partido não me representa. E os partidos vão acabar também? O que você acha? A tendência é você criar grandes plataformas de debate em que você tenha uma participação mais direta das pessoas através das novas mídias. E aí você falou na escola o consumidor. Aí na política seria o eleitor, que é o o cidadão. É o eleitor, o cidadão, né? Porque, na verdade, o cidadão ele é consumidor 24 horas por dia, né? Isso. Seja de produtos, seja de serviço e seja de ideias também. Teve uma dicotomia que as pessoas colocaram, né, que a gente sai do século XX, passando o seguinte, ou você é uma pessoa que defende o trabalhador, ou você é uma pessoa que defende o empresário.
Então os partidos defendem, os partidos são os partidos que defendem os trabalhadores. Não podemos tirar os direitos dos trabalhadores. A gente defende os trabalhadores. E tem um outro pessoal falando, esse pessoal só defende os empresários, só defende as empresas, etc. Qual é o partido que defende o consumidor? Exatamente. Então, o que vai surgir no século XXI, e que é a grande força que eu acho que vai acontecer, são movimentos a favor do consumidor. Aquele trabalhador que está servindo ao consumidor, positivo. Aquele empresário que está servindo ao consumidor, positivo. Então é livre concorrência, espaço para as pessoas poderem, para o consumidor poder se empoderar e poder dizer para as organizações, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é bom, isso não é bom. E a partir daí, você tem uma sociedade em que você tem uma descentralização, em que o consumidor passa a ter, de novo, ou talvez pela primeira vez, com tanta força, né, poder para tomar as decisões e descentralizar politicamente, socialmente e economicamente. E até na parte política, né, eu me lembro que algum tempo atrás, muitos partidos, né, propunham que não houvesse mandato definitivo, ou vamos dizer, permanente, digo permanente, por exemplo, 4 anos, o senador 8 anos. E sim surgiu a ideia do recall também na política, porque seria mais ou menos aquela história de estrela de curtidas. Então, enquanto o cara estivesse representando os anseios daquela população, ele continuava. Na medida em que ele não... Por exemplo, você elege um senador e na primeira semana ele já começa a fazer uma série de coisas que não tem nada a ver com o que os eleitores esperavam dele. Então, também seria... Isso seria uma ideia, você fala muito no livro líquido, que é o livro que é construído junto com o leitor, praticamente os teus alunos e tudo. Seria uma espécie de mandato líquido isso? Acho que a gente vai ter mandatos líquidos. Mandato líquido construído com o eleitor. Você tem hoje um ciclo de 4 anos, né, no Brasil, em outros lugares pode ser 5, né, e no caso de senadores, às vezes 8, em que a pessoa passa a ser político, é deputado. Então, eu acho que a gente vai entrar num conceito da pessoa estar deputada, está político. Agora temos eleição para prefeito, vereador, ele vai estar político, prefeito, está vereador. Regido por uma plataforma, o eleitor acompanhando de muito mais efetivamente esses representantes, e no momento que ele perder o apoio, como acontece no Mercado Livre, como acontece no Uber, como acontece nessas novas organizações, ele deixa de ser político porque ele perdeu, né, o apoio que ele tinha dentro dessas plataformas. Isso já vai acontecer semana que vem? Não. Isso é uma tendência de médio e longo prazo, mas que a gente teria que criar projetos pilotos para experimentar. E também, na medida em que implementasse isso, fazendo certezas provisórias, fazendo acerto. Olha, pena que muito pouco tempo, né? Mas procurem Carlos Nepomuceno aí, nós temos o blog aí do professor aí na tela, e vão atrás, façam cursos. Eu estou fazendo o 3º curso com ele e é maravilhoso porque a gente ouve muito mais do mesmo, e ele é realmente um inovador, inclusive ganhou o prêmio da revista Info Inovador e deu uma entrevista para a revista Época Negócios em 2016, que é uma das 15 melhores e mais bem comentadas entrevistas do ano. Então, tivemos o grande prazer de trazer aqui o professor Carlos Nepomuceno do Rio, especialmente para lançar essa grande novidade aqui em Santos. Ele está lançando o livro dele e está também criando um núcleo aqui de estudos, e quem sabe a gente não possa lançar Santos como uma grande cidade inovadora para o Brasil e para o mundo. Fique aí, voltamos já já no 2º bloco com mais novidade para você.
Voltamos e agora Paola Oliveira, Soft Dreams, jogos eletrônicos educativos personalizados. É com você, Paola. Olá pessoal de casa, para quem não me conhece, eu sou a Paola, da Soft Dreams BR. Na semana passada eu falei sobre o portal Eduque Brinque para o Ensino Fundamental 2. Hoje eu vou falar sobre o portal Eduque Brinque Júnior para o Ensino Fundamental 1, com mais de 80 jogos. E nós também temos para a educação infantil, que é o portal Eduque Brinque Kids, que tem português, matemática e o método das boquinhas, que associa a fala com a maneira que a pessoa mexe a boca, ensinando melhor as nossas crianças. Vamos inovar em todas as escolas. Esse foi mais um Hora de Aprender e Brincar. Paulo de la Rosa e Palavra de Delegado. Olha aí que é importante que ele fala, hein? Palavra de Delegado. Estamos todos nós, habitantes da costa da Mata Atlântica, a nossa querida, linda e abençoada região, muito tristes. O acidente que envolveu os estudantes na rodovia Mogi-Bertioga comoveu a todos nós, comoveu o país. E necessariamente há de nos servir para uma profunda, ampla e séria reflexão: o cumprimento das leis. Quaisquer leis, mas em especial as leis de trânsito. Houve ali excessos, houve ali falhas e, naturalmente, a lei está ali para coibir esse tipo de conduta, evitando que acidentes dessa monta aconteçam e uma tristeza que tomou conta de todos nós venha a se repetir. A responsabilidade é nossa. Paulo de la Rosa, o delegado poeta. Conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Boa tarde. Hoje eu quero falar para vocês que de todos os animais que existem, o ser humano é o único que consegue planejar o futuro. Os outros não. Isso é muito bom para todos nós. Então, hoje você começa a tomar atitudes para seu futuro próximo, para o futuro a médio prazo ou a longo prazo. Pensa nisso e vê direitinho quais são as suas escolhas hoje, porque elas são o futuro seu daqui a pouco. E você tem que estar ligado nisso para fazer excelentes escolhas para você mesmo e para a sua vida. Dicas Ótica Cleaver. É com você, Vandréia. Olá, boa tarde. Ótica Cleaver mais uma vez aqui no programa Jovens Pensadores para falar um pouquinho de uma coleção muito forte agora, que são os óculos gateados. É uma tendência ainda em todas as marcas, em todas as coleções, porém com alguns diferenciais em texturas, em cores. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês óculos em veludo. Olha só, é uma tendência muito forte, não só no vestuário, mas também nos acessórios femininos, né? Esse óculos, a parte frontal dele todinha é em veludo. Esse veludo é um veludo lavável e é um acessório que cai bem com qualquer look do dia a dia, deixando a mulher mais elegante, né, para o dia a dia. Finalizando com a super matéria do meu querido Leandro Sampaio, Canal 7 Reportagem, sempre uma reportagem diferente, interessante, maravilhosa para você.
Começa agora o mega encontro de aniversário Tupperware 40 anos de Brasil. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa que inspira o empreendedorismo, pois em tempos de crise temos que buscar alternativas. E hoje a nossa reportagem é com uma empresa que está há 40 anos no mercado, transformando a vida de muitos brasileiros. Minha missão é só contagiar e recrutar. Mulheres todas do Brasil vão se apaixonar. Uma empresa que está há mais de 60 anos no mercado. Seus produtos são vendidos em mais de 100 países. Uma junção de designer, beleza e praticidade despertam a atenção de milhões de brasileiros. O que eu mais faço é vender vocês. Para nós é um imenso orgulho de ter uma marca como a Tupperware, que já é reconhecida mundialmente, comemorar 40 anos aqui no Brasil. Então é um momento de muito orgulho para a gente, realmente, de comemorar esses 40 anos de muitas histórias, né? O nosso próprio lema diz, histórias que inspiram, futuro que transforma. Então realmente são 40 anos de muito orgulho, muita gratidão pela nossa força de vendas. Então nós estamos comemorando aí os 40 anos, os primeiros 40 anos de muitos outros que virão aí pela frente. Então estamos muito satisfeitos com o trabalho que vem sendo feito e estamos aí para comemorar aí, junto com a força de vendas aqui da Elo da Amizade, esse momento tão especial para nós. Como funcionam esses encontros que a Tupperware promove com as consultoras? Bom, esses encontros são realizados todos os anos e sempre nesse mesmo período, para comemorar o aniversário da Tupperware. Então nós chamamos a nossa força de vendas para participar de um evento onde nós temos reconhecimentos, nós temos alguns sorteios, nós temos alguns momentos especiais para a nossa força de vendas. E Carlos, nesse momento que o Brasil está passando por dificuldade financeira, nós poderíamos considerar a Tupperware como uma alternativa para aumentar a renda e para quem também está desempregado? Bom, sem dúvida, a Tupperware é uma alternativa para aquelas pessoas que querem uma renda extra, para aquelas pessoas que nesse momento econômico, como você disse, estão passando por uma série de dificuldades e querem complementar a sua renda, não necessariamente para aquelas pessoas que estão desempregadas. Então a gente consegue atingir esses dois públicos, oferecendo uma oportunidade, um incremento na renda dessas pessoas, e essa é a oportunidade que nós podemos oferecer. Uma das primeiras consultoras da Tupperware Brasil, Zeneida Carvalho, recebeu homenagens no mega encontro. São mais de 3 décadas de dedicação e aos 88 anos ainda se inspira e se emociona com os produtos da Tupperware. E nós queremos dar uma lembrancinha, um presentinho, porque para quem me conhece sabe que eu amo flor e eu acho que flor é vida, flor é beleza. Flor é perfume, e eu quero que você receba uma das minhas flores que eu amo. Eu pedi para a Nirvana comprar, mas é uma das minhas prediletas. Que a Nirvana é a líder dela, tá, gente? A Tupperware, ela está no Brasil há 40 anos. Hoje nós estamos comemorando o aniversário de 40 anos da Tupperware. Para mim, é uma empresa excelente, com excelente qualidade, tanto os produtos quanto a oportunidade de carreira que ela oferece. Você pode crescer, se estabilizar financeiramente, emocionalmente. Você consegue uma autoestima que hoje em dia é difícil de você encontrar em todos os trabalhos. Então você consegue aliar os dois, tanto o prazer quanto o ganho, que é o que é muito importante para a gente. E além da Tupperware, nós temos também, junto com a gente, a Nutrimax, que é uma linha de cosméticos que veio da Austrália agora. Ela está há 1 ano junto com a gente. É uma empresa também maravilhosa, da linha da Tupperware, é tudo família. Então, os cosméticos são maravilhosos, você tem inovações esplêndidas. Eu sou suspeita de falar, amo de paixão, já está na minha veia, tanto a Tupperware quanto a Nutrimax, adoro. E a tendência é cada dia mais crescermos e quebrar recordes, que nem nós estamos fazendo hoje, em um período que o mercado está tão
falando em crise, isso não acontece com a Tupperware. Então, nós temos uma grande oportunidade aí, tanto com a Tupperware quanto com a Nutrimex, e convido vocês para vir com a gente. E para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem se tornar uma consultora? O que elas precisam? Olha, eu costumo dizer que o que ela precisa para ser uma consultora Tupperware é ter vontade de ser uma consultora Tupperware. Independente de idade, independente de sexo, independente de qualquer coisa que você falar assim, mas eu não posso, eu tenho problema, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Não se preocupa, nós vamos dar um jeito para isso, nós vamos te treinar, nós vamos ir lá e trabalhar isso em você, basta você querer. Vai te dar e ajudar a conquistar. Samara, como foi o seu primeiro contato com os produtos da Tupperware? Bom, meu primeiro contato com os produtos foi através da minha mãe, que oferecia casa para as reuniões. E com isso eu cresci, né, conhecendo a Tupperware, mas a paixão mesmo surgiu há pouco tempo, há 1 ano e meio, quando eu adquiri uma garrafinha e surgiu a ideia de me tornar uma consultora Tupperware. E sendo consultora, o que mudou na sua vida? O que mudou que eu não esperava que em tão pouco tempo eu iria me tornar líder Tupperware. Isso significa que eu formei um grupo de vendas e agora eu oriento as meninas a melhor maneira delas conseguirem uma venda boa. E me diga uma coisa, como que chama o teu grupo de vendas? O meu grupo se chama Nosso Lar. E como que você concilia a sua vida de cabeleireira com a Tupperware? É muito fácil conciliar as duas coisas, né? Eu utilizo as horas vagas do meu serviço para poder estar ligando para as meninas, para estar incentivando, motivando elas. As reuniões também são em horários flexíveis, como hoje está sendo num domingo. Então dá tranquilamente para a gente conciliar as duas coisas. E quais são os seus objetivos com a Tupperware de agora em diante? Bom, o meu objetivo é alcançar cada vez mais consultoras para no futuro me tornar uma empresária de sucesso. Te leva a realizar, não desista, você vai conseguir, pode confiar, seu lugar é aqui. Gostaram da experiência de conhecer um pouco mais sobre a Tupperware? Então se inscreva em nosso canal e fique por dentro sobre todas as novidades. E não deixe de nos adicionar em suas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando vocês para estar com a gente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira, lembrando que nós pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E lembrando também que me despeço de vocês com muita saudade já, por conta de que eu sou pré-candidata a vereadora em 2016, para ver se a gente põe uma mulher nessa Câmara aí que só tem homens, nunca vi. 4 anos só com homem nessa Câmara? Puxa vida, década de 80, a gente tinha até presidente da Câmara mulher. Precisamos pôr umas mulherzinhas lá, né? 54% do eleitorado feminino e nenhuma mulher, pelo menos a metade vamos pôr lá? E é isso aí, pessoal. Fiquem aí com a gente esse tempo todo, porque vai ter muita coisa boa. Eu vou estar nos bastidores, sempre alimentando o programa. E todo esse pessoal, Leandro Sampaio, Cris Dantas, Mariângela Fortes Veiga, Paulo de la Rosa, Paola Oliveira, todo esse pessoal vai continuar com vocês aí, trazendo sempre muita novidade boa. Até lá!